Nos dentes brancos. Todos em paz? Amém. Alguém aí atribulado? Paz vai e cantar alegria. louvores, né? Tem que abrir a Já palavra. estão justiça, paz e alegria já. Antes do louvor, vamos cantar louvores. Bom estarmos aqui. Hoje é o nosso último dia. E nosso desejo é que você, até o último segundo, aproveite aquilo que o Senhor pode oferecer para você quando estamos na comunidade, que é chamada igreja, onde o seu Espírito habita, que você possa estar, você esteja disposto a apreender aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Então aproveite esses momentos. Nosso desejo é que você saia daqui renovado, edificado, um pouquinho mais de conhecimento da palavra, que você seja ativado, se você de repente está precisando de uma ativação. E vamos fazer isso com empenho, com alegria. Nós vamos orar, adorar o nosso Deus. Vou pedir, se você pode, vamos ficar em pé. Um pouquinho, está sentado até agora, vamos esticar um pouquinho as pernas. Alguém viu o celular da Linda? Pronto. Era um caminho. Só lembra pra você não foi? O celular preto no sofá ali em cima. Então não é, a cadeira branca. Então não é isso não. Vamos lá, vamos orar, irmãos. Senhor Deus amado e querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Senhor, nós nos alegramos em estarmos reunidos e agora aqui em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Senhor, que bom. Mas mesmo que não cantássemos, a tua palavra também diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estarias. Senhor, obrigado porque tu estás aqui. Amém. Obrigado, Senhor. E eu digo isso baseado na tua palavra que não mente. Então nós podemos crer sem medo que tu estás aqui em nós, ainda que não sintamos. Mas que bom que possamos sentir a manifestação da tua presença, Senhor. Então se manifeste, ó Espírito Santo de Deus em nós, entre nós. Nós entregamos a Ti tudo que nós vamos fazer agora. Que o Senhor se alegre conosco, que o Senhor aceite as nossas ofertas, que o Senhor receba no Teu trono de graça e misericórdia. Nos apresentamos a Ti como igreja agora, Senhor. Agradecido seja o Teu nome sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, amém? Amém. Eu estava aqui, o pastor Celso estava orando e eu estava, o Arthur está ali cantando e você fala, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todo sempre. Querido, você crê que Deus tem o controle de tudo nas mãos dele? Nada foge do controle dele. Nada, né? E a gente acorda de um jeito e quando você vai... O dia vai decorrendo, o Senhor Ele vai te falando, vai falando com você, falando no teu coração. Querido, eu não sei como é que você dormiu, nem como você acordou nessa manhã. Mas o Senhor está neste lugar e algo Ele vai fazer nas nossas vidas. A gente não vai sair daqui da mesma forma que a gente chegou, creia nisso. Deus está fazendo já o mover, Deus está movendo, o braço forte dele no nosso favor. Então, querido, creia nisso, nós vamos louvar Pai Nosso. Na verdade, a gente vai orar o Pai Nosso cantando nessa manhã. Ontem, se você não conhecia, você pode conhecer um pouquinho, igual a mim. Mas hoje a gente vai fazer essa oração pela manhã. Aleluia. Vamos louvar? Pai Nosso, que estás no céu, Teu reino
nos céus. Pai nosso que está no céu, santo seja teu nome, venha a nós teu reino, feita tua vontade, na terra como no céu. Teu reino, na terra como no céu. Teu reino, vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Pois teu, aleluia. Teu reino vem. Teu reino vem. Pois teu é o reino, teu é poder e tua é a glória. Declare, igreja, declare, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Querido, mais uma vez nós vamos declarar: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é nos céus. Vamos louvar, Pai nosso. Vamos lá? Pai nosso, vem igreja, louve, que está no céu, santo seja teu nome, venha a nós teu reino. A tarefa hoje aqui, ela, na verdade, ela já praticamente foi feita durante esses dias, porque o nosso versículo base para esse dia de estudo é Romanos 14:17. Vocês acho que já decoraram, que diz que o reino de Deus não é nem bebida, mas justiça do Espírito Santo. É uma definição. E é certo que a definição expressa características do reino, mas o reino é mais amplo. Mas os irmãos aqui, cada um deles, a gente propôs uma parte para cada um desse tema, mas cada um fez o seu. Mas certamente o Espírito Santo que move a cada um de nós, ele foi testificando. Então as passagens, vocês viram que elas se repetiram. Ninguém combinou, vamos fazer igualzinho assim, não. Mas as passagens se repetem, as mensagens se encaixam. Então a minha proposta para hoje, a minha missão, é falar mais especificamente sobre o reino de Deus. Fechando essa ideia de que o reino é justiça, foi falado, paz foi falado, alegria foi falado. E a nossa ideia era falar, mas falamos tanto do reino, mas será que a gente sairia daqui com uma noção objetiva do reino que se implica na minha vida? Então a gente entendeu que seria legal a gente fechar falando um pouquinho mais objetivamente sobre o reino. Mas o reino de Deus, ou o reino dos céus, é um sinônimo para essa expressão, foi falado aqui constantemente sobre isso. Vocês já absorveram os conceitos, com certeza. Então cabe a mim hoje aqui simplesmente arrematar aquilo que já foi falado nas entrelinhas ou diretamente, para que a gente fique isso no nosso coração.
Então, ao mesmo tempo que é uma tarefa difícil, porque como os irmãos mesmo brincam, né, o sarrafo foi posto lá em cima esses dias, né, agora não vou conseguir transpor, mas eu vou simplesmente repetir aqui algumas coisas e dar algumas ênfases para os irmãos, aquilo que eu entendo que é relevante, a gente não pode esquecer com relação ao reino. Minha proposta é essa. Então, eu me propus a seguir como base dois textos na palavra. O primeiro está lá em Mateus 6, versículo 10, mas a gente... Vamos ler juntos. Mateus 6, 10. Na verdade, a gente pode fazer até assim. Um irmão, uma irmã que tem uma voz potente, né? Pode ler a oração do Pai Nosso, e depois nós todos repetimos o versículo 10 juntos. Podemos fazer assim? Difícil não, né? Dá para fazer? Tranquilo? Melhor. Não dá para concorrer com o microfone, né? Mais potente seja a voz, pediu Danilo. Tranquilo? Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos repetir junto o versículo 10? No 3, 1, 2 e 3, vai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toma café ainda. Ok. Nem toma café ainda. Quando orares, orem assim. Peçam ao Pai, em meu nome, venha o teu reino. Irmãos, essa deve ser a nossa constante todos os dias. Desejar e pedir a Deus que o reino dele venha até nós. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, mas eu tenho certeza, naquele início de explicação de evangelho do que é o reino, na mente dos seus próximos, será que não pintou aquela dúvida? Mas do que é que ele está falando? Que reino é esse? Que negócio é esse de reino? Então, a pergunta que vai, talvez na mente de alguns apóstolos, discípulos, talvez seja a dúvida que em algum de vocês pode incorrer. Está claro, está muito claro, mas a pergunta é: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Venha o teu reino. Devemos, é uma ordem, devemos pedir isso a Deus. Mas como eu vou pedir uma coisa que eu não sei o que é? A gente, sei lá, imagina algumas características, mas o reino de Deus, ele é algo real. Eu quero que a gente entenda nessa manhã exatamente isso. Nós vamos falar, já foi falado aqui sobre várias características do reino. Mas uma coisa a gente não pode perder de vista. Eu quero que você grave isso. O reino de Deus é um reino real. Eu creio isso desde a minha medula até... O reino de Deus é algo real. Ele não é físico, mas ele é tão verdadeiro quanto o Alexandre que eu toco, o ar que eu respiro, o chão que eu piso. O reino existe. Existe um governo na eternidade. Você pode pensar nisso? Em toda a eternidade. A nossa mente às vezes não alcança a ideia de eternidade, porque nós fomos criados, nós temos início. Não temos fim, mas temos início. Por isso nós somos imortais. Nós não somos eternos, porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Então nós não somos eternos, mas nós não morremos mais. Mas tivemos um início em Deus. E não vamos morrer mais. Lembra muito tempo. Quem lembra daquele filme do Highlander, o Guerreiro Imortal? Eu perguntei, ninguém tinha visto. Estou ficando velho mesmo. A ideia é exatamente essa. São seres que não morrem. Somos nós, vocês, nesse específico contexto, somos Highlanders, né? Não morremos, guerreiros de Deus que não morremos. Agora, Deus é eterno.
A nossa mente não comporta, a minha mente não comporta isso. A de vocês creio que também não. Expande muito a eternidade. Mas na eternidade, sempre existiu muito bem, um reino. Existe um reino. E esse reino, ele expressa um governo na eternidade. Governo de Deus. Na eternidade, Deus resolveu criar coisas. Que barato isso, né? Deus resolve criar coisas. Então ele cria o universo. Nesse universo ele cria a terra e ele cria nós, os seres humanos. E o que ele faz? Ele resolve nesse ambiente físico que está dentro do seu reino, do seu governo, ele resolve dar de presente a terra aos homens. Os homens não são donos da terra, mas eles têm o domínio. É isso que diz lá nos Salmos. Deu aos homens o domínio sobre a terra. Então Deus é o proprietário. Lembra o direito? Propriedade, domínio. Deus tem a propriedade, mas ele outorgou aos homens tomarem conta disso aqui como se fossem donos, como se fossem. Em toda a autoridade e direito aqui na terra são dos homens. Deus permitiu isso. Assim como Deus também permitiu que outras criaturas suas, anjos, rebelassem-se contra ele. Lembra dessa história que a Bíblia fala? Que anjos se rebelaram, liderados por um anjo, e eles caíram. Anjos caídos, seres espirituais. Seres espirituais. Esses seres espirituais foram expulsos da presença de Deus. E Deus permitiu, porque a mente infinita de Deus, a gente não consegue entender, mas Ele permitiu que esses seres se ajuntassem também com o governo e tivessem ali para eles um reino particular, que é chamado na Bíblia de reino das trevas. Existe um outro reino, mas é um reino dentro de um outro reino maior, reino permitido. Esse reino das trevas, ele tem data de validade. Tem data de validade. Esse reino das trevas, Deus permite ainda por algum tempo eles terem alguma atuação. Por que Deus faz isso, pastor? Não sei. Por que Deus permitiu? Não sei. Mas o que eu sei na palavra é que Deus permitiu. Esse reino das trevas, eles agem e nessa autonomia de ação deles, eles fizeram o seguinte: eles criaram um plano para entrar no domínio dos homens. No domínio dos homens. E quando eles, com uma estratégia maligna, entraram no domínio dos homens, porque os homens deram, não são dominadores, não têm autoridade para isso, eles deram o seu direito para os anjos caídos, para agirem nesse domínio terreno, esse ambiente aqui físico. Então o reino das trevas entrou. Foi Deus que mandou? Não, Deus permitiu. Fala assim: homem, humanidade, vocês governem aqui sobre a terra. E nesse governo, eles deixaram com que os inimigos entrassem e usurpassem do direito dos homens. Aí os homens, o que fizeram? Ficaram olhando e agora são escravos da ação dos demônios. Porque caíram, também se afastaram de Deus. Mas Deus prova o seu amor. Romanos 5:8, né? Enviando Jesus Cristo para fazer o quê? Para fazer com que aquilo que ele sempre planejou, se restabeleça. Então quando a gente canta Senhor, venha ao teu reino, é porque na verdade, por um breve momento, nós não estamos usufruindo dos privilégios desse reino que tem o governo dele absolutamente. Esse governo dele, ele faz com que as pessoas que se submetem à sua vontade tenham privilégios e presentes espirituais e vida abundante. Mas aqueles que não se submetem a esse governo, em rebeldia e desobediência, não participam disso. Pelo contrário, participam das imundícias, das coisas ruins que os demônios oferecem. Então, quando a humanidade caída, ela deixou com que o governo da terra ficasse na mão dos demônios, Deus falou: não, para, está tudo errado. Eu vou restabelecer para os homens a influência e a ação do meu reino. Deus falou: olha, venha, orem assim, venha ao teu reino, porque nós estamos sobre a influência de um outro reino. Vocês compreendem isso? É por isso que a Bíblia fala: o mundo jaz no... Vocês lembram que essa palavrinha jaz... O que é essa palavrinha jaz? Morre. Não fica em lápide, né? Aqui jaz, fulano de tal, né? O cara foi muito bom, honesto e tal, um jazigo, né?
morte. O mundo está morto no maligno. Essa é a ideia. É por isso que Jesus Cristo veio trazer aqueles que estão mortos para a vida. E quando revivem, seu espírito que está morto, afastado de Deus. Calma. Morte é separação de Deus. Quando esse espírito é regenerado, revivificado, ele ingressa tudo aonde? Nos benefícios do reino Celestial. que é o reino dos céus. Isso é belo demais. Esse resgate de dignidade que o Senhor faz conosco. Mas isso só é possível através de um homem. Jesus Cristo, o homem. Agora, a humanidade esperou um tempo, sofrendo e gemendo com dores de parto, até o dia que veio o resgate daqueles que saíram do reino do seu pai, agora vão voltar para o reino do seu amor. Só que esse ponto na história já tinha sido profetizado lá atrás. Esse é o meu segundo texto, que eu acredito que seja base para a gente entender essa questão do reino, que é Isaías 61. Vamos abrir Isaías 61? Chegaram lá? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isso havia sido profetizado pelo profeta Isaías muito tempo antes de Jesus vir, centenas de anos antes de Jesus vir. Mas chegou o dia que um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre seus governo. Ele é o rei dos reis, rei de reis, é o rei absoluto. O pai deu de presente ao filho toda a autoridade e governo. Na expressão da Trindade, o governo está sob agora os ombros de Jesus, o Cristo, porque ele veio cumprir aquilo que Deus planejou para resgatar a cada um de nós de novo para o reino eterno. Então, Jesus nasce. Quando Jesus nasce, o que acontece? O que acontece Jesus nascendo? Esse mundo aqui jaz está morto nos seus delitos e pecados. Esse mundo aqui está dominado pelo reino das... Gente, mas Jesus vem. Porque não é que o reino de Deus... Toma um parênteses agora, para não ficarem confusos. Não é que o reino de Deus não agia, não tinha influência antes de Jesus vir, mas era uma influência limitada. Mas calma, depois você pode me chamar num cantinho, a gente procura com você algumas passagens para te mostrar que o reino já tinha influência aqui, porque o reino é de Deus, mas era limitado a algumas pessoas e ao território de Israel. Era uma ação limitada. Deus mostrava os seus feitos. A ação do seu reino, que a gente vai ver aqui em Isaías, ela já existia como um prenúncio, como um tipo daquilo que deveria de ser e que vai ser concretizado na glória. Porque a gente vive um dilema. A gente já vive as benesses do rei, sim. Amém? Amém? Mas completamente? Não. Isso chamam de o já e o ainda não. A gente vive esse dilema. Mas vai chegar um dia em que o leão vai estar ali com o cordeiro, não vai ter problema nenhum. Não vai haver maldade, nem choro, nem pranto, né? Então, já existia, mas não era pleno. Mas como Jesus nasce, o Filho eterno, também eternidade, ele entra no mundo físico, na dimensão física, e nasce da Virgem, é inaugurado. A ação constante e crescente na plenitude dos tempos do reino dos céus aqui na terra.
Jesus vem e se inaugura. Agora é um novo tempo. Agora é uma nova era. Agora a graça vai ser derramada aqui. Chegou o tempo da profecia se cumprir. E como é que a profecia se cumpre? Como é que os homens podem entender, se não entendiam até então o que era o reino de Deus? Olha, o reino de Deus é um reino de governo. Nós temos um grande líder maravilhoso. É um reino de amor, mas ele se expressa em algumas ações claras. E essas ações que o profeta Isaías deixou registrado, quando Jesus foi lido já aqui nesses dias, né? Teve um dia que Jesus chegou na sinagoga, estava sentadinho, e era o costume na sinagoga de um que tivesse no coração de ensinar naquele dia, fosse à frente, pegasse os rolos, lesse alguma passagem, e aí eles começavam a debater, a discutir, a falar, a ensinar sobre a palavra. Naquele dia, Jesus se levanta, ele vai até a frente, ele pega o rolo, o escriba dá o rolo para ele, o rolo era o rolo do livro do profeta Isaías. Ele procura o texto e ele lê o que nós lemos. Só que ele lê só até uma parte. Vocês vão perceber que, se vocês lerem nos evangelhos, Jesus lendo Isaías, ele lê só até uma parte. Por quê? Porque ele diz assim, ó, hoje se cumpriu a escritura, a profecia, as escrituras se cumprem em mim hoje. Mas na profecia de Isaías, existem questões que são escatológicas, são coisas para o fim dos tempos, coisas que ainda não aconteceram. Então ele não poderia dizer assim, ó, hoje se cumpriu, porque tem coisas que ainda iriam se cumprir. Por isso que ele leu o versículo até a metade do versículo. Percebe só? Ele leu o versículo até a metade. Mas até onde ele leu, se cumpriu nele. E a partir daquele dia, ele começa a ensinar o que é o reino. O reino de Deus é um reino onde não deveria haver choro, mas alegria. Não pode ter pranto. Então o reino de Deus é um reino em que se tira a cinza, põe veste de louvor, não pode ter espírito angustiado, não pode ter opressão. Então esse reino vem uma característica clara de ser um reino onde é um reino de amor, justiça, paz, alegria, mas também é um reino de humildade, obediência. É um reino que se submete ao governo do Rei dos Reis. Então o Rei dos Reis vem e vai ensinar aqueles que não sabiam o que era. Olha, o reino é isso. Sabe o que é o reino? O reino é um local, é um lugar, é um estado na alma em que o maior é o menor. Então, quero demonstrar isso para vocês. Tira seu sapato aí, Alexandre. Não, eu vou lavar o seu pé. Não, Senhor, o meu pé não vou deixar porque o Senhor é maior do que eu. O reino não é assim. O reino é igualitário de justiça. Então eu vou te servir. E lavou os pés de todos os discípulos. Lembram disso? Aquele que é o Senhor de... Cara, não dá para entender. O Senhor de tudo, o Criador do universo. Lavar o meu dedão cheio de sujeira. Não dá para fazer isso na minha mente. Mas ele serve. Ele se humilha. Já havia se humilhado, diz a Bíblia, né? Tomando a forma de homem. Ele se humilhou. Porque para Deus, uma forma limitada como essa, se humilhou e sofreu e morreu. Por quê? Ele tinha que ensinar o que é o reino. O reino é isso. Então não cabe na minha cabeça. A gente tem quem diz que faz parte do reino, ninguém sabe quem faz parte do reino. Você pode me dizer, mas eu não sei. Só Deus sabe quem realmente é do reino. Porque isso é uma realidade invisível. Mas aqueles que dizem, e nós devemos acreditar, na igreja visível, a gente não tem essa autonomia, autoridade de dizer que você é, você não é. Não. Aqueles que dizem que são, deveriam em tese, seguir os princípios do Rei dos Reis. Mas o que a gente vê? O que a gente vê nos nossos arraiais? Gente, a gente vê coisas que soberba. São exatamente o contrário do que ele ensinou.
Antigamente, a gente tinha os presbíteros, né, que eram os líderes da igreja, há um tempo atrás. Depois já tem os pastores. E os pastores ganharam uma moral. Cadê a Annelise? Uma moral que não era para ter, mas está acima daquilo que é. Na realidade. Porque o que as igrejas hoje reputam aos pastores tem muito a ver com o título. Então a importância, de repente, não era para ter em termos de título. Nós somos todos irmãos. E o pastor tem um dom de pastorear as ovelhas. Somos todos iguais. Eu quero que as pessoas entendam isso, mas as pessoas não entendem. Não é que nós somos iguais. Aí os pastores gostaram disso. Pô, é bom ter um status, né, cara? E eu ser servido. Não, cara, você tem que ser o primeiro a servir, cara. Não, pastor tem que... Não. Aí eles gostavam tanto disso, que não, olha só. Mas tem tanto pastor também, nós somos muitos iguais. Eu quero ser bispo. Vocês são pastores, mas eu sou o bispo. Eu coordeno vocês. Então, peraí. Pastores têm um respeito, né? Mas tem o bispo que é mais. O bispo não é mais? É ou não é? Ele sente, né? É mais, cara. Mas tem uma hierarquia. Cara, isso funciona em termos de eclesiologia, funciona, mas em termos de coração não pode ter. De reino não tem. De reino. O reino não tem isso. O reino tem o bom pastor, né? E tem as pessoas que têm os seus dons. Os pastores têm o dom de pastorear as ovelhas que não são dele. As ovelhas são do Senhor. Mas as pessoas confundem, são as minhas ovelhas. E as ovelhas têm que trazer o meu dízimo. Não, peraí, gente. Aí os bispos se empolgaram, porque apareceu muito bispo, essa coisa cresce no coração, né? Não, agora não, peraí. Vocês são pastores, vocês são bispos, mas eu estou um pouquinho acima. Apóstolo. Apóstolo. Eu sou apóstolo. Vem aqui beijar o meu anel. Não é assim? Alguém já viu isso? Beijar o meu anel. Entendeu? É dos carros, cara. Oi? Pode Entendi alguma coisa. Pode continuar, irmão. Eu não estou dizendo que a gente não deva vivenciar na igreja os dons e as funções que a palavra nos ensina para a função da igreja. A Bíblia fala que o Senhor deu aos homens o quê? Dons, muito bom, Crioli. Fala dons. Deus deu dons aos homens e concedeu a uns que sejam apóstolos. Tem que ter apóstolos. A Bíblia fala, apóstolo é um dom de Deus e tem essas funções. Pastores, mestres, evangelistas. E? Fala. Mestre, muito bom, Crioli está arrebentando hoje. Mestre. Essas coisas existem, tem que estar no corpo. E a gente tem que usufruir disso, porque a igreja cresce dentro dessas funções. Foi assim que a Bíblia nos ensinou. Mas no reino, no coração, não pode ter esse negócio de um ser maior que o outro. Aí o que aconteceu? Os apóstolos, poxa vida, tá aparecendo tanto apóstolo, cara. Não dá, agora você, não dá para subir mais. Mas agora eu sou patriarca, já ouviram? Não ouviram não? Então, estamos desatualizados, hein, gente? Você vive aonde? Camará. Camará, né? Não tem isso, não. Não, eu também não tem não, mas não saiba, né? Mas... São Paulo deve Deve ser lá em Taubaté. O patriarca. O patriarca, isso é o patriarca. Alcântara tem? Irmãos, que o reino venha em Alcântara, que não tenha nada disso no coração. Amém. Amém? Amém. Então o que Jesus veio falar, hoje se cumpriu a Escritura, é que o reino de Deus é um reino onde não tem cativeiro. Então você conhece alguém que a vida dela está como se fosse num cativeiro, presa, amargurada a coisas do passado, ou amargurada a problemas emocionais, pessoas que são realmente escravas de Satanás, precisam de libertação. O reino vem arrancar essas pessoas para a paz e alegria tremenda do reino dos céus. Amém. É isso que eu estou inaugurando isso, é uma nova fase agora. E o que eu vou ensinar para você é o seguinte, esse reino agora é uma coisa que começa, é um Big Bang. Lógico, não existe Big Bang, não sei. Mas assim, a ideia é que é uma coisa que começa e vai crescendo, crescendo, crescendo e não para. Heresia, né? Não para e não para. A ideia é essa. Eu peguei uma ideia pontual. Conselho vai me disciplinar depois. O reino não para, o reino avança. Quando Jesus inaugura o reino, ele
cresce, ele cresce, ele cresce. Lembra que Jesus falou uma vez assim, ó, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Cara, minha mãe veio lá em casa, né? Poxa, olha só, dá uma dica, parente aqui, uma dica. Cara, fazer sanduíche com semente de mostarda é um espetáculo. Soraya, diz aí, cara. Fica profissional o sanduíche, cara. Vende os vitrinhos com semente de mostarda. E aí você passa no pão, você bota o que você quiser ali, mas aqui então é uma sementinha desse tamanho. Paulo falou que viu com desse tamaninho. É a menor das sementes, mas quando você planta a mostarda, ela vira menos, mas dá um arbusto grande, né? Vai dar um carvalho de justiça. Em termos de hortaliça, caramba, é um pezão, né, cara? E o que implica dizer? Cresce, cresce. E aí vem as aves e se aninham. Ou seja, dá abrigo, dá segurança, é o reino. Ele não para, ele não para. Ele vai crescendo até a volta de Jesus. Então o reino tem que avançar. Nós fazemos parte do reino. Amém. Cara, o reino tem que avançar conosco. Nós fazemos parte. Ah, mas puxa vida, mas é tanta dificuldade. Alguns falam assim, mas a gente vai enfrentar o império das trevas. Eu não quero me meter com isso, quero ficar quietinho. Gente, não tem zona neutra. Não tem, está no estado de guerra, que a Bíblia fala. Quem não é de cá é de lá, não tem, só são dois senhores. Se você não é de cá, é de lá. A omissão é pecado. Omissão é pecado. Mas às vezes não é omissão, às vezes é falta de conhecimento. Às vezes tem disposição, mas às vezes está mal orientada. Então não tem zona neutra nesse campo de batalha. Ou somos de cá ou somos de lá. Então, se você pensar assim, por que eu estou falando isso? Vou ficar quietinho no meu canto. Cara, você vai ser bombardeado sem fazer nada. Porque você é inimigo, você é de Deus. O inimigo não vai deixar de te atacar porque você está quietinho. Agora, se você entende isso e se integra aos princípios do reino, você vai entrar nas fileiras dos guerreiros do Senhor e vai começar a viver uma vida em que o amor é tão grande na sua vida que as pessoas que são do outro reino vão falar assim, cara, eu estou vendo Deus no Paulo, eu estou vendo Deus na Bia. É assim que fala lá em João. Que as pessoas possam ver Deus em nós porque nós amamos por causa do amor. Isso é o reino avançando. Sabe que é o reino avançando? É como eu vejo a pessoa sofrendo. Eu não simplesmente desejo que ela vá em paz, eu oro por ela. Não, mas eu vou viver a dor dela e vou ajudá-la no sofrimento dela, no que ela precisa. Preciso abrir um parênteses, a gente está... a pessoa do QG. QG, que não sabe, a gente deu um apelido lá à nossa igreja, uma QG da oração. Aí QG. A pessoa do QG está ajudando uma família lá na roça de Itaboraí. Eles não têm nada. Nada. Só para resumir a história, existia um senhor com uma família, ele morreu. Ele era um caseiro de um sítio. A mulher e a irmã que moravam ali, tem crianças pequenininhas, uma de colo e duas pequenininhas. Elas nunca fizeram nada a não ser estar na roça, não sabem trabalhar com nada. Elas não têm renda nenhuma mais, porque a renda era dele. E pela situação do casamento, eles não têm direito do INSS de receber nada. São extremamente doentes. São doentes, né? E isso desanima às vezes até na consciência delas, a disposição para o trabalho. E não tem água, não chega água no local. Elas têm que andar 2, 3 quilômetros para pegar água suja num poço, para fazer tudo. Para beber, para tomar banho, para lavar. A casa não tem nem banheiro, gente. Eu presenciei a criancinha fazendo necessidade na sala, escorrendo por frente da sala da casa. E a casa está caindo. Qualquer hora, o pessoal que foi lá pode confirmar, a casa qualquer hora vai cair na cabeça deles. Cara, não tem como olhar isso, fazer uma oração, um culto e ir embora. Eu falei, senhora, o reino chegou aqui. Amém. E a gente está tentando mostrar o que é o reino para eles. A gente está ajudando. Mas por que eu estou falando isso? Não é para dizer, o pessoal é bom, não é isso. Estou precisando de ajuda. Se vocês puderem ajudar a gente, vocês que nos conhecem, a gente precisa de ajuda. Nós somos poucos. Por que a gente quer fazer? Eu falei com o irmão Gil, que fazer uma avaliação técnica lá, o que precisa ser feito. A gente quer reconstruir aquela casinha para que não caia na cabeça deles, aquelas crianças. A gente quer colocar
uma cisterna com água, para poderem se virar. Mas isso às vezes tem um custo, a gente também não tem conhecimento técnico para fazer. Então a gente está precisando de ajuda, porque a parte do alimento, às vezes a gente está conseguindo manter roupinha, orientação, né, galera, para as crianças, a gente está tentando, mensalmente a gente está indo lá. Vai pedir mais ajuda. Então, se você no coração sentir, poxa, eu quero entrar nisso aí e ajudar, vai ser muito bom, porque nós não temos condição ainda de ajudar o mundo inteiro. Mas uma família a gente está ajudando, a gente segurou isso com tudo, Senhor, obrigado pelos presentes, a gente quer viver o reino. A gente estava orando por isso, aí caiu do céu, né? A família, para te ajudar, que beleza. Deus disse, toma conta. Isso aí, até eles andarem com as próprias pernas e poderem ajudar outros e mostrar o que é o reino. Então o reino de Deus é exatamente isso. Não é comida nem bebida, não são as coisas do meu dia a dia que eu preciso. Até o Rob estava fazendo comigo um pouquinho ali, né? Deu um toque muito legal, exatamente isso. Porque hoje em dia o que se passa é que o reino de Deus é o reino que traz prosperidade. Alguém já ouviu falar isso? Sim. Venha pra cá. É a pregação. Te amo também, cara. Prosperidade. O reino de Deus é aquele que vai te trazer cura física. Né? O reino de Deus é o reino das situações mirabolantes, sobrenaturais, espirituais. Essas coisas até fazem parte do reino. Mas isso não é o reino. Está longe de ser o reino. Então, eu quero ler rapidinho para vocês algumas passagens, se deixar eu me empolgo demais. Isso é só a introdução. Fica a bateria. Vamos ver um pouquinho sobre as características do reino na palavra. Você pode dizer, pô, o cara está falando um monte de coisa, mas será que é isso mesmo? Está falando bobagem? Vamos ver na palavra, ver se vocês concordam. Eu quero mostrar para vocês que o reino de Deus, a gente já falou isso aqui, os irmãos já falaram. Você não pode fazer nada para adquirir ele. Ele é uma dádiva do Senhor. Pai. Você ganhou de presente. O que você pode fazer é vivenciá-lo de uma maneira com sustância. Não, essa é a diferença, mas você ganhou de presente. Vamos abrir lá em Marcos 9:47. Isso. Não, Lucas 12:32. Lucas 12:32. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 32. Quem vai ler? Assim, embaixo, pronto. Quem encontrar pode ler. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Caramba, foi um presente do Pai. Ele se agradou em vos dar o seu reino. Que privilégio é esse? O que eu fiz para merecer isso? Nada. Não sei nem se eu era digno, não sou digno. Então, você participa desse reino, mas o meu Pai resolveu me dar. Amém. E te dar presente. Essa é uma característica do reino. Outra característica do reino, eu quero que você abra agora sim, em Marcos 9:47. Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo dois ser lançado no inferno. Que legal isso aí, né? Que legal, né? Está dizendo o seguinte, o Senhor está dizendo que o reino de Deus, ou o reino dos céus, nesse contexto, ele equivale à vida eterna. Olha, é melhor entrar com um olho só do que os dois ir para o inferno. Olha, peraí, o inferno tem uma eternidade de sofrimento, mas com um olho só, eu vou passar a eternidade diante da presença de Deus. Então o reino dos céus ou de Deus aí equivale a dizer que o reino aí é vida eterna. Celso, aqui o texto, ele tem um título que diz assim, ó, evitar o pecado a todo custo. Senhor, Aí ele vem descrevendo nessa condição aí. uma obrigação nossa. Então eu quero que você entenda que quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando também de vida eterna. Você ingressou no reino, você ingressou numa vida eterna. Essa expressão vida eterna é em Deus, tá, gente?
Na presença de Deus. Tá? E não é que nós temos a eternidade. Nós entramos na eternidade da presença de Deus. E vamos viver eternamente com Ele, pelos séculos dos séculos e dos séculos. Que bom, né? Bom, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Por quê? Porque o reino dos céus é uma realidade interior. Então muita gente quer mostrar o reino, uma coisa visível, mas essencialmente ele é invisível, porque ele está dentro de... O que a gente faz já é exteriorização daquilo que já é uma realidade dentro de você. O reino de Deus está aí dentro. Entende essa dimensão? Isso é reino. Mas Mateus 11, 11. Vamos fazer assim, um abre em Mateus 11, 11, outra pessoa abre em Lucas 7, 28 e outra... Não, tá bom. 11, 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E Lucas 7, 28. E eu vos digo, entre os nascidos, é a mesma coisa aí. É repetido, né? É. E o 16, 16 de Lucas, então? Isso é a mesma coisa. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Então, olha o que eu estou querendo mostrar para vocês. Que até João, a gente tinha um marco. João Batista, João o Batista, ele pregava que viria, estava chegando o quê? O reino. Então arrependam-se. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus chegou na pessoa de Jesus Cristo. Então, não se tinha nada igual até então. Nada igual. O reino dos céus é algo novo. É algo diferente. É algo que não tem comparação. Não tem registro na história. Né? Não vou aqui para já falar de um outro presidente, mas assim, nunca até hoje nós já vimos algo semelhante ao reino. É novidade para a humanidade. Isso começa a partir de João Batista em Jesus, uma característica do reino. E é interessante que, vamos ver mais um texto, Mateus 13, 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E o 47, versículo. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Essas duas são parábolas. Eu vou me atentar, desculpem. A parábola do joio e do trigo é mais fácil de entender. O reino dos céus tem uma característica. Naquilo que é visível, lembra que eu falei agora há pouco, eu não sei quem faz parte do reino? Que bom se todos vocês, todos nós, realmente, efetivamente, façamos parte dele, mas eu não sei quem é. E agora eu vou voltar a esse pensamento, porque nessa passagem vai dizer que no reino, esse reino é semelhante a uma plantação que tem joio e tem trigo. Tá? Ou seja, naquilo que é visível, todos são do reino, mas efetivamente tem ali pessoas que são do reino e tem pessoas que só aparentemente são, mas não são do reino. São do outro reino. É o joio. As que são do reino são o trigo. Então tem essa característica de dentro dele você tem, ele abarca cidadãos do reino dos céus e cidadãos que não são dos céus, mas visivelmente estão dentro daquilo que a gente vê e acredita que fosse o reino, os integrantes do reino de Deus. Tá? É só você ficar esperto. Né? Nem todo mundo está do teu lado, realmente está no teu time.
É duro, mas é uma verdade. É uma verdade. Né? Então a gente tem que ficar ligado nisso, que é uma característica do reino de Deus. É por isso que muitas vezes, algumas vezes, algumas pessoas se decepcionam tanto, né? Mas fulano era assim, agora tá... como é que ele pôde fazer isso? Como é que ele foi fazer? Como é que ele vive assim? E fica analisando certas coisas. E se decepcionam, esfriam na fé com coisas que fizeram com ela, ou a igreja fez. É porque nem todo mundo que a gente vê o que está do nosso lado realmente é do reino. Se até aqueles que são do reino também aprontam, eu estou falando alguma bobagem, vou dar tema, eu estou falando alguma bobagem aqui. Quanto mais os que não são, né? Tem muito artista aí que aprontam com os filhos de Deus, né? Então vamos lá. Da terra, Alexandre Rio. O reino dos céus. Cada banho disso na loja. Eu já falei aqui da mostarda, ele cresce silenciosamente, mas ele cresce. E ele representa graça e juízo, isso é importante. Porque parece às vezes a gente sente como se fossem ideias opostas, né? Ah, Deus é amor. Acho que no final todo mundo vai ser salvo. Deus não é bom. Mas ao mesmo tempo que Deus, eu estou dando nas mãos assim, tá? Ao mesmo tempo, é que eu estou preso na leitura dele, mas ao mesmo tempo que Deus, ele é amor, e isso é verdade, mas ele também é justiça. É um reino que representa graça e justiça. Na sua graça, ele salva os seus. Na sua justiça, ele vai punir os rebeldes. Porque Deus não pode exceder o seu amor mais do que a sua justiça, nem o inverso. Deus é um só. Na sua essência, caráter de Deus, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é eterno, mas Deus também é justiça. Então Deus não pode diminuir a sua justiça por causa do seu amor. Ele é uma coisa só. Não tem nem compensatória, né? Agora, Deus é tão excelente e infinito que ele ainda assim, ele não deixa de aplicar a sua justiça, nem diminui nem aumenta o seu amor. Ele faz isso de uma forma amorosa, e isso é impressionante. E na salvação dos seus, sabe que não há nenhuma injustiça nisso. Você quer falar, Robert? Não, era só uma aspa. Isso nos leva a crer que isso tem feito com que a gente tenha andado dessa forma, principalmente quando está aconselhando alguém ou recebendo conselho. E justiça, ser justo sempre, generoso é a consequência, não pode ser generoso. Mas a justiça não tem como a gente ser generoso sem a gente ser justo. Porque talvez a gente esteja sendo generoso, oferecendo algo que não é para ser oferecido. E acaba sendo injusto. Aí acaba sendo injusto. Entendi. E agora eu quero falar com... Essas são algumas características. Gente, esse tema é tão abrangente. Se você tiver a curiosidade de estudar sobre o reino, você vai ver que é o que Jesus mais pregava. Era sobre o reino. Talvez se fosse um dos temas principais de Jesus, se não o principal, o reino de Deus. Então tem muita coisa para a gente ver, mas tem que compactar. Então eu vou dar uma parada aqui nas características e eu quero chamar a atenção para você para um último aspecto. Se você está entendendo o que a Bíblia está falando sobre o reino, o que nós estamos falando sobre o reino de Deus, cara, existe alguma possibilidade, ainda que remota, de a gente ficar inerte a isso tudo? Porque o que passa no nosso coração é que a gente não seja somente aprendiz da palavra, mas operoso praticante. A gente transformar essa teoria aqui em prática de vida. Amém, minha filha? Alguém? Então, o que isso vai implicar? Quais são as implicações do reino na tua vida? Eu quero que você preste atenção nisso. Vamos seguir mais um pouquinho? Mais um pouquinho? E mais um pouquinho. Implicações do reino. O que isso vai implicar na sua vida? Vamos começar? Só mais um pouquinho, Danilo. Mais em frente. E mais um. Primeiro, Mateus 6,33. Alguém pode abrir? Que já foi falado aqui, estudado aqui, né? Falado. Agora, uma coisa é você ler, outra coisa é você ler e entender, outra coisa é você ler, entender e decorar, saber de cor.
E outra coisa diferente, gente, é você viver isso com toda a tua alma, com toda a tua força, e você fazer isso valer na tua vida. Aí é que, dizia minha avó, a porca torce o rabo. Nem sei o que quer dizer isso, mas eu sei que é uma coisa difícil. Porque, gente, você deve buscar o reino acima de qualquer coisa. Em primeiro lugar. Mas pastor, é difícil, eu tenho as minhas coisas para... Gente, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E a palavra te garante que você não vai ficar desamparado se você fizer isso. Não é um salto no escuro. É o irmão do paraquedas. Eu também já saltei de paraquedas. Paulinho também. Foi o dia que eu tive mais medo na minha vida. Assim, vou contar aqui para os irmãos, né? Tava lá no avião, salto enganchado, cara, isso não é molinho, né? Mas o que vinha na minha mente era assim, cara, quem foi que embolou esse paraquedas, cara? Será que ele fez direito? Tinha 300 paraquedas ali, eu falei, e meu pai, minha mãe, demorou com a câmera. Aí, cara, não faz isso não. Aí eu subi no avião, aí o cara falou, vai, só vi ela, Delane. Aí eu falei, caramba, sabe como eu vou abrir? Aí fui, graças a Deus. Abri. Cara, que momento de paz, cara. Aí eu aproveitei, né? Caramba, vendo ali embaixo. Cara. O que eu tô querendo dizer é que você buscar o reino em primeiro lugar não é um salto no escuro. É você ter a certeza que quem foi lá e embolou teu paraquedas foi Deus. Ele vai abrir, cara. Ele vai abrir. Ô, Gil, viveu isso. Tá, eu tenho testemunho do irmão. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é eu ter a convicção de que, cara, na minha vida, no meu dia a dia, as minhas prioridades não podem passar ao largo das prioridades do reino. É mais que isso, é como se eu não, na minha agenda, eu não vou colocar nenhuma prioridade minha antes de eu colocar as prioridades do reino. E a minha prática de vida vai corroborar isso. Na minha vida eu vou buscar o reino. Primeiro, cara, vou ter uma vida de intimidade com o meu pai, com o rei desse reino. Porque ele quer que a gente faça isso. Aí eu entro no meu quarto secreto, que ele me vê em secreto, eu tenho experiências com ele ali. Eu medito na palavra. Por quê? Porque o rei dos reis quer que a gente faça isso no reino dele. E eu começo a praticar aquilo que ele está ensinando ali. E agora? Bom, depois que você realmente está priorizando e vivenciando isso, ajudando o que sofre, pensando naquelas pessoas que realmente precisam do amor, da proclamação do evangelho do reino para aquele que não conhece, na minha mente, são as prioridades. Cara, e minha conta da net e o condomínio e minha família ali está querendo algumas coisas que demandam meu tempo além do que eu posso dar, as minhas preocupações do dia a dia e o meu horário que é tão escasso, né? E eu ainda dou, eu sempre vou falar disso. Ainda tem a igreja, né? Oi? Ainda tem a igreja, né? Porque a igreja faz parte, mas não é. Ainda tem alguns que estão se libertando disso, né? Mas ainda tem alguns que se prendem às demandas da instituição. A instituição não é a igreja invisível do Senhor. A igreja é um meio da gente vivenciar isso. Mas a igreja, muitas vezes, ou algumas vezes, ela sai da agenda do reino e vem para a sua agenda. Pagar aluguel, pagar pastor, são 1000 eventos para poder chamar gente. Gente, isso dá um gasto, uma energia, e muitas vezes tem a ver com o reino, não. Te falaram isso? Não tem. Então essas demandas da instituição muitas vezes nos afastam do foco. Muitas vezes o WhatsApp, 300 grupos, nos afastam do foco. Eu gasto mais tempo respondendo às pessoas do que orando, cara. Que prioridade é essa? Não, eu já decorei, eu sei que tem que buscar o reino em primeiro lugar. Cara, eu termino o dia, não consegui estar em comunhão com Deus, nem ajudei ninguém, nem mostrei o amor. No mundo aí fora, ninguém viu Deus em mim, porque eu nem tive tempo de ir lá mostrar isso para as pessoas. Não fui luz do mundo, né? Luz do mundo. E isso tem que estar no teu coração. Só do fundo, do meio, da frente. Você entender o que é prioridade. Às vezes você até sabe, mas não põe em prática. Gente, pelo amor que você tem a Deus, busca o reino em primeiro lugar. E a sua
justiça. E aí todas as demais coisas, gente, é certo, não falha, vão ser acrescentadas a você. Você acredita nisso? Amém. Por que a gente não vive isso então? É uma convicção, né? Amém. Gente, eu quero ver todos nós vivendo isso. Priorizando o reino. Busca o reino acima de tudo. Segundo, recebê-lo como uma criança. Mateus, vocês conhecem o texto, né? 18, de 1 a 4, 19 a 14. Gente, é você receber o reino sem reservas. A criança, na sua inocência, ela acredita no que você fala. Não acredita. Um filho pequeno, você fala, filho, vamos aqui. Vem com o papai que tá tudo certo. Não tem problema nenhum, você tem areia movediça. Fica tranquilo. Ele vai contigo para areia movediça, cara. Porque ele acredita ingenuamente na inocência em você. A ideia de receber o reino como uma criança é acreditar realmente que para onde Deus te levar é um local, um estado de segurança, como a criança acredita, sem reserva nenhuma no coração, não. Totalmente dependente. Mas às vezes você quer receber o reino, mas cheio de reservas. Será que é assim mesmo? Mas para mim esse ponto aqui da mensagem que está sendo pregada, para mim não dá. Para mim não dá, porque está falando desse negócio aí que você deve amar o teu irmão e perdoar 490 vezes num dia. Meu temperamento não dá não. Nesse ponto pisou no meu calo. Eu estou bonzinho, mas pisou no meu calo não vai. Eu estou tendo reservas em viver o reino. Que negócio é esse que meu temperamento não dá? Onde é que está isso na Bíblia? Não, isso ainda tem. Deus ainda tem que trabalhar na minha vida. Não, você tem que trabalhar em você. Isso diz respeito à tua humanidade, cara. Ficar raivoso, nervosinho, nervosinha. Isso faz parte da sua humanidade. Na questão da alma, né? Na questão do espírito. Agora, quando a gente trabalha isso, é lógico. Tem a questão que foi falada aqui dos dons do Espírito Santo. Isso Deus realmente dá e acrescenta em nós. Mas tem outras áreas que são nossas. Acho que obrigado, Deus abençoe. Dá uma pedrinha na coroa quando chegar lá. Sei que sonho, mais uma pedrinha na coroa. Então receber como uma criança, gente, não põe reservas. Aquilo que Deus está propondo pra gente. Não diga não posso, isso aí pra mim não dá, vou esperar Deus fazer o milagre. Não, gente, entra com consciência e com o coração aberto no reino. Bem-vindo ao reino. É um reino sem reservas. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Renunciar às outras coisas por Ele. Vamos ler só o Mateus 19, 12 e 29. Mateus 19, 12. O 12 e o versículo 29. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. 29. E todo o que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai ou mãe, filhos ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Gente, isso é forte, hein? Não vou falar que é pra aplaudir de pé, não, mas isso é forte. Hoje não pegaram a brincadeira. O reino de Deus é um reino de... Quem falou? Você está com sua mão apertada. Renúncia. A gente vê muito hoje em dia pessoas querendo viver um reino sem renúncia. É um reino light, é um reino que dá, vou fazer o que dá. Gente, está claro na Escritura. Renúncia. Há alguns que se fizeram eunucos por causa do reino. Abdicaram da sua própria condição de vida por causa do reino. Mas isso aí, pastor, gente... A palavra está dizendo. Renúncia faz parte. Em todas as expressões do reino, faz parte desse contexto. O quanto nós temos renunciado da nossa própria vida em favor do reino. É difícil a gente pensar nisso, né? O texto que precedeu fala que
Aqueles que largaram quem? Pai, mãe, que mais? Mulher. Renúncia. Renúncia pelo reino. A palavra não está dizendo que você não pode ter pai, nem mãe, nem esposa, nem bens, não é isso que está dizendo. Mas se isso te prende, se é um obstáculo para você vivenciar o reino, caramba, eu vou rasgar na minha carne. É isso que está dizendo o texto. Agora, se eu perguntar quem está disposto a isso, cara, pensa um pouquinho antes de levantar a mão. Mas é isso que o reino espera de você. Imagina se eu tivesse um alto cargo numa empresa que eu fosse muito rico e aquilo me trouxesse todos os benefícios nessa terra. E um dia o Senhor fala, não, eu quero que você seja agora missionário e viva da fé. Não é uma coisa da cabeça. Meu exemplo hipotético é o Senhor te designando, te chamando para uma missão. Você faria isso? Você chega em casa e compartilha isso com a família, a esposa. Não, isso não é de Deus, não. Dando exemplo, né? E começa a colocar um monte de obstáculos. Fala, se você conseguir esse caminho aí, eu não vou contigo, não. E aí? O que você faria? Ou o contrário, o esposo, ou um filho solteiro, pai, mãe. Renúncia. Renúncia. Foi o PC que estava falando esses dias, foi ontem, do cara que era alto funcionário da Caixa Econômica, né? Você que falou? Não, foi do pastor Gessé da igreja de Belfor Roxo? De Coelho da Rocha? Não, acho que foi uma... Não, foi do pastor que era de Coelho da Rocha. Que tinha 700 membros e o Senhor chamou ele para a Jordânia. Tá lá no meio da galera, lá, cortando o pescoço. Mas o Marcelo também me deu um outro exemplo anteontem ou ontem. Foi o Marcelo. Cadê o Marcelo? Tá por aí? Fazendo alguma coisa. Ele tá sempre fazendo alguma coisa, que era uma benção, né? Ele não tá perto, não precisa. É só para ele confirmar, só que às vezes eu posso trocar, mas ele estava falando de uma reunião entre pastores, e um pastor estava falando com pastores novos, e perguntou assim, gente, a gente tem um campo missionário, uma igreja num local longínquo, não tem nada lá, local difícil, mas você vai ter ali teu saláriozinho, tudo direitinho, e é uma opção porque o reino precisa ir lá. Quantos querem ir? Quantos se candidatam? Os pastores se formando, seminários, outros mais antigos. Ele estava me contando essa história, que vocês querem igreja rica no centro da cidade, se talvez um pastor auxiliar, fica tranquilo, né? Aí ele contou a história dele, que ele era um altíssimo funcionário da Caixa Econômica, eu era concursado, eu tinha estabilidade. Eu fui chamar, larguei tudo para o reino. Vocês têm muito que aprender com essas experiências. O que está apontando para os novos pastores? O reino de Deus é renúncia. Então, se você está sendo tocado, chamado, se você entende que você tem que fazer alguma coisa pelo reino, e algo te impede, que isso não seja impeditivo. Porque tem um detalhe, não um detalhe somente, é uma coisa grandiosa. No final do texto, percebeu? Quem faz isso? Deus não deixa a gente desamparado somente em segurança. Ele dá uma promessa. Quem fizer isso vai receber 100 vezes mais. O que é isso, cara? Deus não está barganhando, não está fazendo um chamariz para você querer fazer, não. Ele está dizendo o seguinte, que isso é uma promessa. Quem faz assim, tem assado. Você vai receber 100 vezes mais no reino dele. E essa promessa não pode ficar no cantinho. É algo valiosíssimo. Talvez seja a chave do despreendimento. É entender que você não está desamparado, que ele está contigo e você vai ter todo o respaldo. Amém? Está dentro do contexto, não é? Implica, o reino de Deus implica em sofrer por ele. Sofrer por ele. Eu não sei se alguns de vocês têm sofrido pelo reino. Alguém tem sofrido pelo reino aqui? Ninguém? Nada. Nada? Vocês não sofrem pelo reino? Alguns sofrem, outros não, mas... Fiquei bobo agora, ninguém sofre pelo reino, ninguém sofreu nada na sua vida até hoje. A minha pergunta é a pergunta de Paulo. Não esse Paulo, o outro Paulo. Quantos de vocês já sofreram até o sangue pelo reino?
Aí não. É a pergunta que não quer calar. O reino requer isso, sofrimento por ele. Jesus, a Bíblia não está ensinando, o mestre não está ensinando que a gente vai ser um bando de maluco e vai botar bomba, se explodir por causa do reino, fanático. Não, não é isso. É compreensão do que é importante e compreensão de qual é a minha missão. Qual é a sua missão no reino? Se implica sofrimento nisso, cara, não tem saída, é o teu caminho. Você quiser voltar, é só para frente. Vai passar. Mas passa com alegria. Porque mais à frente tem um retorno. Amém? Outra implicação, a penúltima implicação. O reino de Deus. Nós devemos apostar dele como um tesouro. Tu estava brincando, eu estava andando com a minha bolsinha que o André me presenteou. Foi o presente do André. Aí eu falei, cara, que tem aí dentro? Tem um tesouro aqui dentro. A bolsa é importante, aqui está na Bíblia, né? Tem que negar. Apossarmos dele como um tesouro. Mateus 13, de 44 a 46. Alguém pode ler? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. É encontrado uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. É a coisa mais valiosa que nós temos. O reino é a expressão do próprio Cristo. Você não vai encontrar nada mais valioso que o reino dos céus. Uma pérola de grande valor, que o cara larga tudo por ela. Não há nada nesse mundo que se compare ao reino. A gente chamar, mas tanto que eu já contei do jeito que eu entendi, cara. Obrigado, mas... A posse do reino é algo que muitas pessoas não entendem. Uma coisa é você ter o direito. Você entende isso? Eu sou filho da minha da minha gloriosa mãe, Santuza, que é o nome dela. Eu sou filho da mãe, Santuza. E o que acontece? Minha mãe tem muitos bens. Muitos bens. E eu, Cleuro, minha irmã e meu irmão César, segundo o direito, nós temos direito à herança de muitos bens que ela tem. Só que enquanto ela está viva e Deus prolongue sua vida, né? Também porque eu não tenho bens. Mãe, não, é falsa humildade, ela é riquíssima. Estou brincando, né? Eu tenho direito, não que eu queira, mas eu tenho direito, segundo a lei. Mas enquanto ela for viva, eu não tenho a posse. Entende a diferença entre direito e posse? Gente, vocês têm direito ao reino, vocês são filhos do Pai. Mas você tomou posse do reino? Como uma coisa preciosa é minha e agora eu vou viver realmente o reino como uma coisa preciosa minha. Você apossou disso? Como uma alavanca para algo que vai modificar a tua vida para sempre, nunca mais vai ser igual. Porque enquanto a gente realmente não bota a mão na massa e vivencia o reino, a gente não tem noção do que é. Mas é um caminho sem volta mesmo. Enquanto vai ser sem volta, mas você quer. Quem sabe para alguns aqui falte ainda se apossar do reino. Ele é teu. Você ganhou, tem direito. Mas você ainda não entendeu que a posse dele é algo que te faz viver coisas extraordinárias. Por último, eu já falei um pouquinho aqui, né? Quem põe a mão no arado, canta lá o Paulo César do Logos, né? Não pode mais olhar para trás. Os que no arado põe a mão, né? Os mais antigos lembram, né? Os mais antigos lembram. Então, eu vou só complementar o que já vinha falando aqui, né? Você resolveu ingressar no reino, se apossou dele.
Entende que é uma coisa maravilhosa, que nada no mundo é igual a isso. Ainda que tenha sofrimento. Isso é um paradoxo, né? É uma aparente contradição. Não tem contradição nenhuma nisso. Você não pode mais olhar para trás. Se você olhar para trás, depois que resolveu ingressar, vai virar estátua de sal, né? Mulher de novo, olhou para trás, virou estátua de sal. Não tem como, não tem como. Então, olha só, pense bem. O pastor vai falar uma coisa que está mexendo comigo. Está mexendo comigo. Cara, eu estou empolgadão, que eu vou querer me apossar do reino, né, hoje. Cara, se você fizer isso, não olha mais para trás. Não pensa duas vezes. Não repensa, será que vale? Não, vale a pena. Lá na frente você vai ver a tua coroa. Lá na frente, lembra da figura aqui do leão? É só um símbolo que lá no Apocalipse expressa um pouquinho desse reino glorioso. Vai ser tudo restaurado. Para ser como tinha que ser desde o início. O reino de Deus, sob o governo de Jesus. A gente vivendo uma paz, alegria, gozo, né? Alegria, gozo indizível. Para sempre. Estariam dispostos a viver isso, cara? Quem vai rejeitar isso, né? Quem vai rejeitar isso? Só aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos. Na graça do Senhor, rejeita isso. Porque aquele que tem os olhos abertos e rejeita, só pode ser louco, não tem entendimento. Porque é uma oferta irrecusável. Irrecusável. É como se você tivesse uma dívida impagável. 10 vezes a dívida do Brasil, a dívida externa, e você deve aquilo, você vai pagar isso quando? Nunca. Mas se você não pagar, você vai morrer. Você tem que pagar essa dívida, senão você morre. Você entende isso? Aí, chega um irmão que tem condição de pagar essa dívida. Caramba, esse cara é muito rico. Aí chega o PC. Irmão, olha só. Vai morrer. Aquele cara ali, ou aquela senhora ali, aquela menina, aquele menino, tá aqui meu cheque, aqui eu vou pagar a dívida. Mas é meu dinheiro, eu vou pagar a dívida dele. Mas essa dívida, o cara do banco, ele só pode liberar se o dono da conta, passa para a conta, não, só pode ser ele, o outro der anuência. Sabe como é que funciona? O outro tem que anuir. Senão não vai transferir. Aí o gerente do banco vai lá, procura o dono da conta. Ó, tem um senhor que quer pagar a tua dívida. Você tem uma dívida com a gente, com um banco impagável aqui, mas ele quer pagar, tudo bem? Só precisa do teu aval, seu aceite. Não, eu não quero isso não. Ele vai pagar a tua dívida, você nunca vai poder pagar. Mas eu não quero não. Por quê? Eu não sei, mas eu não quero isso não. Não quero que pague minha dívida não. É mais ou menos isso. Mas você vai morrer. Mas eu não aceito não. Mas por quê? Ele não quer nada em troca. Pelo contrário, ele só quer te ajudar, te salvar da tua morte. Mas eu não quero não. Quem poderia dizer isso? É irrecusável. O convite para o reino é irrecusável. Gente, você não pode recusar. Porque é um presente irrecusável. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. Vocês têm algum? Eu também. Eu quero fazer um convite. Um convite de oração. Mas também um convite que pode mexer com a tua estrutura. Como eu falei aqui no início, eu senti no coração de fazer isso sem nada ser mais pensado antes do que agora. Que é possível que alguns de vocês que estão aqui não tenham parado para pensar realmente na sua condição diante de Deus. E pode ser que você tenha entendido agora que você nunca deu esse aceite de verdade de todo o coração. Foi algo aparente, só dos lábios para fora, não pensou muito bem, foi um momento de emoção, mas você nunca de verdade ingressou no reino. O recebeu como uma pedra preciosa ou de grande valor. É possível que você nunca tenha entendido realmente o que é fazer com que
o Espírito Santo ele venha habitar em você, tendo aceitado a oferta do Rei dos Reis, de pagar a tua dívida, de que o Senhor Jesus seja o Rei da tua vida, entendendo que Ele pagou a tua dívida, e você não vai mais morrer por causa disso, vai viver eternamente com Deus. Eu não posso sair daqui sem deixar de perguntar se alguém aqui, dos que estão me ouvindo, entendeu que nunca entregou de todo o coração a sua vida para Jesus. Eu quero pedir para você vir aqui. Se tem alguém, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Existe alguém aqui que entendeu que, poxa, pastor, eu realmente nunca fiz isso de verdade. Eu achava que era, mas não sou. Faz um sinal para mim se você entendeu isso. Se você... Márcio, Deus abençoe. Vem aqui na frente, irmão. Tem mais alguém que sente no teu coração? Não, eu nunca fiz isso de verdade. Eu quero ser de Jesus. Eu quero que esse reino realmente transforme a minha vida. Uma oportunidade, irmãos, que você está tendo hoje de Deus. Eu nem sei porque eu perguntei isso, porque em tese eu penso, a gente sempre pensa, todos aqui já são de verdade. Estão entrados nisso de corpo, alma, espírito. A gente nunca sabe. Por isso eu perguntei. Tem mais alguém aqui? Faz um sinal com a mão e vem aqui. Beth, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer um outro convite, agora é diferente. Você que entende que realmente faz parte desse negócio, eu estou nisso. Cara, mas eu entendo que eu não estou fazendo o troço direito. Esse negócio de reino aí, eu pensava que era outra coisa, que era só ir na igreja, louvar o Senhor, dar um bom testemunho. Não, é algo mais. É uma realidade dentro de você que tem que mexer com a tua vida e com esse mundo. Você tem que ser luz nesse mundo. Se você entende que não está legal, que você está vivendo uma vida que não era para ser como deveria ser no reino, e quer entrar de cabeça nisso, vem aqui na frente. Eu quero ativar você espiritualmente, quero orar por você. Vem aqui na frente. Fala, é para mim não, fala para o Senhor, eu quero ser diferente a partir de hoje. Eu quero que seja um tempo que marque realmente a minha vida. Vamos ficar em pé, mais alguém? A gente tem oportunidade, a gente não está aqui por acaso. A gente não está aqui por acaso. Você pode pensar, puxa vida, a gente fez coisas que a gente faz sempre. Será que a gente está tendo um propósito nisso? Será que tem algum valor? E Deus está dizendo, olha, tem valor que vocês estão fazendo, tem vidas sendo alcançadas, vidas sendo consagradas ao Senhor. E você tem uma oportunidade de dizer para Deus, olha, eu quero agora realmente viver o reino, vem aqui, em nome de Jesus. O Senhor vai te ajudar a viver isso plenamente. Tira aqui as cadeirinhas aqui, em nome de Jesus. Tem espaço para os irmãos. Vou tirar as cadeiras aqui da frente. Se você sente uma coisinha no coração te motivando, você não sabe o que é, é o Espírito tocando em você. Vem aqui na frente. Eu não vou fazer aqui nenhum passe de mágica, não. Mas Deus, o Deus invisível e eterno, Ele pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Que a gente não vai ver aqui. Mas pode fazer algo diferente em você. Renovar o seu entendimento, os seus valores, a sua visão. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas foi legal. Pode tocar agora. Eu gosto de fazer isso sem música. Você não confundir emoção com razão. Isso é uma atitude consciente. Consciente. Você vai fazer isso para Deus. Você está falando para Ele, não para mim. Agora a gente vai tocar aqui. Não tem problema nenhum. Vamos orar ao Senhor. Baixa a cabeça. Márcio e Beth.
Repete comigo a oração que eu vou fazer. Amém. Tá? Só vocês dois. Senhor Deus, Senhor Deus, meu Pai, meu Pai, em nome e por intermédio de Jesus Cristo, em nome e por intermédio de Jesus Cristo, eu aceito eu aceito a oferta da graça. a oferta da graça. Eu te recebo Eu te recebo, Senhor, como meu único como meu único e suficiente Salvador. e Salvador. Entra na minha vida com teu Espírito. Entra na minha vida com teu Espírito. Faz morada em mim. Faz morada em mim. E escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado pelo teu sacrifício por mim. pelo teu sacrifício por mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado, obrigado, porque nesse momento porque neste momento eu estou selado por ti. eu estou selado por ti. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Deus, Muito obrigado, por me chamar por me chamar para ter uma vida eterna contigo. para ter uma vida eterna contigo. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Em teu nome que eu oro. Amém. 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 Senhor Deus amado e querido, aqui na frente estão os teus filhos. E não é só uma formalidade, eles não saíram simplesmente da cadeira para frente para um ritual, não. Mas é um ato de fé. É para demonstrar para a igreja visível, para ti, para os anjos e para quem quiser ver, que eles querem mudança. Deus, teus filhos estão dizendo para ti, eu quero mudar. E nós te clamamos agora nessa manhã, faz isso em nome de Jesus. Pai, isso é uma súplica nossa, da tua igreja, da noiva imaculada, Senhor. Que os teus filhos aqui recebam e se apropriem do teu reino como uma pérola valiosa. Senhor, que essa consciência de que o que eles viveram até agora não está legal, que seja coisa do passado, que eles possam dizer, e assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e agora tudo se faz novo. Nós, meu Pai, glorificamos a Deus. Senhor Deus, que eles venham viver em novidade de vida. Que eles venham ser vasos úteis nas tuas mãos, instrumentos, obreiros do que não tem do que se envergonhar, Pai. Que eles possam sair, ó Pai, desse sítio e exalar o bom perfume de Cristo onde quer que eles forem. Que eles venham fazer diferença no bairro deles, na família deles, sendo uma luz para aqueles que estão perdidos, indicando o caminho que as pessoas têm que andar até a Ti. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre eles agora a unção necessária para eles viverem uma vida abundante, de paz, alegria na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, encha-os com Teu Espírito a ponto de eles transbordarem de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse momento seja um marco na vida deles. Senhor, dá a eles dons espirituais a cada um deles, dons que façam com que eles possam ser verdadeiramente úteis na igreja e edifiquem o corpo em nome de Jesus. Que eles despertem e descubram os seus dons e não escondam os seus talentos nem enterrem, mas que eles usem para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos. Pai, abençoa os Teus filhos. Que a Tua boa mão esteja sempre sobre eles. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor os revistas, cada um deles, com o Teu sangue. Em nome de Jesus. Que eles tenham da Tua proteção. Amém, Pai.
Que os nossos inimigos não venham roubar a semente. A boa semente, ela não seja roubada. Mas que ela venha a ter guarida num coração fértil, que ela venha crescer e dar fruto. No nome de Jesus Cristo. Pai, faz isso, é a nossa oração. Nós confiamos em Ti, queremos ver os frutos. Nós queremos ver os frutos dos Teus filhos. Abençoa as obras de Suas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que abençoe você, irmão, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão, em nome de Jesus. Vamos cantar o teu irmão de novo. Amém. Marquinhos, abraça teu irmão.